Fala, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Thiago Penalosa Eu sou o Alberto Hansen. e vamos lá. Primeiramente, só queria deixar bem claro que tem mais uma participante no podcast, que é a Chay, mas infelizmente ela está em situação bem crítica agora. Ela está bem mal, mas queria deixar bem claro também que ela teve participação, ela ajudou, ela se envolveu no trabalho, mas infelizmente na parte de gravação ela não vai conseguir participar. Então, podemos começar. Primeiro tópico, né? Comparar o sistema capitalista e o sistema socialista com relação aos aspectos econômicos e sociais desse sistema. Primeiramente, vou começar aqui falando um pouco, né, sobre o sistema capitalista. O sistema capitalista basicamente visa o lucro, acumular riquezas, propriedade privada lá nos meios de produção. E é basicamente isso, né? Não tem muita coisa, é basicamente falar sobre privatização e lucro. É E o, na parte. Pode falar, pode falar. é o sistema mais próximo atualmente que a gente tem aqui no Ocidente, que se prevalece bastante o capitalismo, tendo empresas privadas, propriedades e tudo mais. Apesar de não ser realmente o capitalismo em si, é o que a gente tem hoje em dia mais próximo, digamos assim. A verdade é que eu acho que nunca vai existir assim, né? Um governo, um Estado 100% capitalista, 100% socialista, comunista, porque. Eu acho que é quase impossível, né? Porque não envolve uma pessoa, envolve várias pessoas mesmo que. Mas tudo bem. Agora, comentar um pouco sobre alguns aspectos sociais. Não foge muito sobre os aspectos econômicos, né? Mas algo interessante de trazer aqui sobre os aspectos sociais né? É, o fato de existirem trocas dentro da sociedade. Trocas de produtos, a fim de ter o lucro, que é, né, um aspecto mais forte. Alberto, quer falar aí sobre agora o socialismo? O socialismo é uma. A gente não pode dizer contrário, digamos assim, mas meio avesso, digamos assim, ao capitalismo. Muitos socialistas e cientistas sociais, socialistas, perdão, ah, acreditam um ponto que o socialismo, que o capitalismo tem que acabar para o socialismo vingar. Mas não é bem assim. Cada pessoa, meio individual, tem uma visão do socialismo e como ela pode ser feito. Mas o grande ser do socialismo, algo que fica em comum, um objetivo em comum entre todas as visões, digamos assim, é, é o distribuimento igual entre as pessoas de renda, de, de posses e tudo mais, que não tendo divisão, como há o capitalismo, não tendo grandes diferenças monetárias entre as pessoas. Então, isso socialmente, entrando na parte social, acabaria um pouco com isso, um pouco desses preconceitos, a ponto de pessoas mais Das humildes. desigualdades, né? Um grande ponto do capitalismo, né, é a centralização de toda a economia, né? Querendo ou não, grande parte do dinheiro do mundo todo está presente no bolso de poucas pessoas, a maior parte dele, né? Então é mal distribuído. Então o socialismo basicamente é, pretende acabar distribui com essa isso, né? renda, distribui essa renda entre as Distribui pessoas, essa renda de forma mais igualitária. tirando em si, digamos assim, o monopólio das pessoas ricas de alto calão. Isso. Uhum. Agora, para a gente não perder tempo, vamos falar um pouco. Ele pede para comparar ali, mas acho que deu para, né, trazer um pouco ali as diferenças. Explicar a relação da Guerra Fria com a Revolução Técnica e Científica. Tu quer falar alguma coisa, Alberto, sobre? Esse ponto eu acho bem legal, porque minha área é científica, né, digamos assim, então eu estudo um pouquinho. Eu acho muito legal, muito divertido esse ponto, apesar de guerras serem trágicas muitas vezes. A Guerra Fria foi um pouco diferente, não houve conflitos direto entre si. Foi mais um conflitos, digamos assim, por diálogo, por fala. Eu diria até muitas vezes mental,
Por conta que, Era brincando com o ego, né, de outro país, era ver quem era o maioral. exato, que era essa tensão que tinha de armas, de tecnologia, quem era o mais poderoso. Então, nessa época, eu acho que, se eu não me engano, surgiu as bombas nucleares, ou próximo disso. Então tinha esse medo de explodir um país inteiro com uma só bomba. Então pensa, a tensão que devia estar, todo mundo em pânico. Do nada tu pode receber uma bomba e tudo acabou, porque realmente essas bombas são realmente destrutivas, são devastadoras a certo ponto. São devastadoras, então a certo ponto. É, Sim, sim. então as pessoas precisavam evoluir. E guerras é caracterizado pela evolução. A internet veio pela Primeira Guerra, muitos outros. Então, por causa disso, as pessoas precisavam evoluir para não ficarem para trás na Guerra Fria. Então, a evolução tecnológica veio muito à frente por conta dessa questão. Quer falar alguma coisa, Thiago? Eu ia comentar que a ligação, né, tem muito a ver um com o outro, né, porque a Guerra Fria, como o Alberto falou, foi um período em que os países estavam querendo sempre ser o melhor, né, era pelo, pelos Estados Unidos e a União Soviética, né, eles estavam tendo uma guerra entre eles para ver quem queria ter a maior economia, quem iria ter a maior tecnologia, e isso era em tudo, em tudo. Então, quando a gente entra falando sobre a revolução técnico-científica, a gente fala sobre uma revolução, né? Revolução é quando acontece uma mudança, assim, muito grande dentro da sociedade, que em uma questão de curto tempo. Então, quando chega a Guerra Fria, a tecnologia avança muito rápido, justamente porque os países estão motivados a evoluir, né? Então tem muito a ver, tem muita ligação pelo simples fato de que a tecnologia ela vai avançar num período de tempo relativamente pequeno. Exato, exato. Agora, indo para quais foram os fatores que conduziram ao fim do socialismo soviético. Posso comentar? Pode começar. Primeiramente, eu aqui trazer, acho que as principais, assim, não é, obviamente, todos, mas alguns, que principalmente a insatisfação popular, né? A galera não estava satisfeita com aquelas políticas socialistas da época, elas queriam uma abertura econômica, queriam mais, né, mais liberdade, tudo aquilo que o capitalismo dizia ter, queriam ter uma abertura política, também por querer um sistema democrático, porque a União Soviética, ela foi um sistema ditatorial, né? Foi uma ditadura. A queda do Muro de Berlim foi um ponto também que arrecadou é, acarretou em muitas outros acontecimentos no futuro e também o crescimento do capitalismo no mundo todo, né? O capitalismo é o principal é a principal política, né, usada em quase todos os países, né? Então chegou essa ascensão do capitalismo e fez com que o pessoal que vivia aquele sistema socialista estivesse querendo aquilo que estava todos os outros países tendo, né? Que era aquela beleza do capitalismo e tudo mais. Exato, exato. Eu creio que tu falou tudo, digamos assim. Então, só vou trazer mais uma curiosidade que um dos também pontos que ajudaram nessa revolução, digamos assim, do povo ao capitalismo, principalmente do povo, foi o livro Revolução dos Bichos, que é um claro. Pois É, é um claro. Uma caricatura da União Soviética e de todo negócio. De todo. O, toda a ditadura que houve. Então, o escritor foi expulso do país e nos Estados Unidos foi distribuído esse livro. Fizeram várias cópias e mandaram nos Estados Unidos inteiro e tudo mais. Então, também foi um grande motivador para isso. sim. Houve muitos problemas com o cara que escreveu tudo mais. Muitos livros foram queimados na União Soviética também, porque se achava que era uma agressão
o socialismo, a ditadura em si, né? Então é um ponto legal a ser visto. Mas é isso. Brigadão, Alberto, né? Aí fazendo trabalho aí com a gente. E valeu, Sora aí, que deve estar escutando aí, vai corrigir. E é isso. Eu que agradeço, Thiago, e obrigado, senhor, também. Esses temas são bem legais de se debater. Pesquisar sempre é bom, então é ótimo pesquisar. Tecnologia eu amo. E também debater um pouco sobre economia também é um negócio bem legal. Então, obrigado por nos ouvir. E seria isso.